Após as festas natalinas, iniciamos os domingos do tempo comum, que vão apresentando nas leituras do Evangelho o início da vida pública de Jesus e os primeiros encontros de Jesus com seus discípulos. A leitura fala do chamado. A liturgia da palavra fala sobre vocação. Deus que nos chama. Samuel, na primeira leitura, vemos no silêncio da noite, ele faz o seu encontro com Deus. Deus o chama pelo nome. A vocação é sempre uma iniciativa misteriosa e gratuita de Deus. O profeta, ele torna-se profeta porque um dia ele escutou Deus que o chamou pelo seu nome e confiou a ele uma missão especial. A voz de Deus se faz ouvir no silêncio da noite, longe das preocupações do dia a dia, porque assim o ambiente fica mais favorável para escutar os apelos e os desafios de Deus. Samuel não reconhece logo a voz de Deus. Ele só consegue reconhecer que Deus estava o chamando após 4 vezes e com a ajuda do sacerdote Eli. Deus não desiste diante de nossa surdez. Deus insiste. Samuel responde: "Fala, Senhor, o teu servo escuta." É a expressão de uma total disponibilidade, de uma total abertura, de uma total entrega face aos desafios e aos apelos de Deus. A vocação de Samuel ilustra a vocação de cada um de nós. Deus nos chama. Deus nos chama pelo nosso nome. Será que escutamos Deus? Será que estamos atentos aos sinais de Deus? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele afirma que pelo batismo o cristão se encontrou com Cristo e se tornou templo do Espírito Santo. E nós não podemos profanar esse templo. O nosso corpo é morada do Espírito. O nosso corpo é a habitação do Espírito. O nosso corpo, pelo batismo, se torna templo. Nos tornamos pedras vivas do Senhor. No Evangelho da liturgia de hoje, segundo São João, capítulo de 1, versículo 35 a 42, nós temos o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. O texto ele faz parte de uma semana inaugural no Evangelho de João e apresenta um modelo do chamado e do seguimento de Jesus. O chamado nasce do testemunho de João Batista, que a partir do qual formou-se uma corrente. Ninguém chega a Jesus sozinho. João Batista, ele reconhece o Cristo que passa. Ele vê que é o Cristo. E por isso ele aponta aos seus discípulos. André e Filipe eram discípulos de João Batista. Mas ele reconhece que a missão dele já tinha acabado, estava começando agora a missão do Messias. E ele aponta para eles: olha, este é o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado. É ele que vocês devem seguir. E os 2 discípulos, eles seguem o Cristo. Eles vão ao encontro do Senhor, mesmo de longe, timidamente. Mas Cristo vai ao encontro deles e começa aquele diálogo que nós ouvimos. O que vocês procuram? Mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde e vede. E eles foram e permaneceram com Jesus todo dia. E no dia seguinte, André vai ao encontro do seu irmão Pedro e fala com ele: nós encontramos o Senhor. Ele vai até aquele seu irmão e diz: encontramos o Senhor. E
Filipe chama Natanael, encontramos o Cristo. Só podemos encontrar Jesus se alguém nos fala de Jesus. O Batista, ele introduziu seus discípulos a Jesus e em seguida os discípulos procuraram outros candidatos, outras pessoas. Vocação é isso, é busca e é convite. O cristão, antes de tudo, ele é aquele que acolhe o chamado de Deus para seguir Jesus Cristo. E esse seguimento tem um caminho a percorrer. O que estáis procurando? São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho segundo São João. Nós também estamos à procura de algo e de alguém. Como os discípulos, procuramos saber quem é Jesus. O que estáis buscando na vida? Qual a razão principal que nos move? Também perguntamos, Mestre, onde moras? A resposta dos discípulos é movida por um desejo de profunda comunhão. Os discípulos não estão interessados em teorias sobre Jesus. Eles querem, ao contrário, criar laços de intimidade com Jesus. Por isso que eles perguntam, onde moras? A resposta de Jesus é muito clara, vinde e vede. Jesus dá a oportunidade de criar essa comunhão, eles são convidados. É o encontro com Jesus na intimidade, na simplicidade e principalmente no acolhimento. E o resultado da experiência aparece. Então, eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquele dia. Discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no caminho do amor, no caminho da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos irmãos. Samuel reconheceu a voz de Deus e acolheu prontamente. João Batista reconheceu a presença de Cristo no meio da multidão e o indicou como o Salvador, como o Cordeiro. Os discípulos também reconheceram a presença de Cristo. Com alegria, eles anunciaram o Senhor aos seus amigos e o seguiam prontamente. Deus também nos chama e nos convida para fazer parte desse seu rebanho, do seu povo. Temos a mesma disponibilidade de Samuel? Temos a coragem de dizer, fala, Senhor, que o teu servo escuta? Temos o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos, que partiram com entusiasmo para anunciar aos amigos o tesouro que encontraram, o próprio Cristo? Saibamos viver esta mensagem. Saibamos escutar o convite do Senhor. Rezemos sempre, pedindo ao Senhor que nos dê o discernimento da nossa vocação, do nosso chamado. Rezando sempre ao Senhor da messe, ao pastor do rebanho, que nos chame para essa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.